Deus ama os seus filhos. Ele não quer que eles caiam na vala. Por isso, ele avisa-os quando vê que estão a seguir o caminho errado, ou prestes a tomar uma decisão que vai destruir as suas vidas. Deus tem-no avisado? Tem dado ouvidos aos seus avisos? Se não, então precisa de ver este vídeo até ao fim. Deus quer abrir os seus olhos para 7 sinais que mostram que precisa de parar de ignorar os seus avisos. Deus vê o que tu não vês e sabe o que tu não sabes. Por isso, quando ele o avisa, é porque já viu o fim da situação. Lembre-se da vida de Adão e Eva. Deus sabia qual seria o resultado de comer o fruto da árvore do bem e do mal. Ele sabia que o tentador estava no meio do caminho. Ele sabia que o tentador estava no jardim. Foi por isso que os avisou. Ele sabia que eles poderiam nunca mais se recuperar das consequências, e foi isso que aconteceu. Mas antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal. Amado, Deus tem te avisado, mas tu continuas a ignorá-lo? Isso pode ter consequências graves e até mesmo ser fatal. Mas como saberia disso? Aqui estão 7 sinais inconfundíveis de que você precisa parar de ignorar o aviso de Deus. Sinal número 1. Quando a mensagem se torna repetitiva. Um sinal óbvio de que Deus está a tentar avisá-lo é a repetição. Deus gosta de usar isso para chamar a sua atenção. Quando ele lhe envia mensagens repetitivas sobre um determinado assunto ou tema, ele quer que você o ouça. Já esteve numa situação em que uma determinada mensagem ou tema lhe grita continuamente? Pode ser através de sermões, podcasts, notícias, artigos, outdoors, conversas entre colegas de trabalho ou qualquer outro canal que Deus queira usar. Por vezes, abre a Bíblia e sente-se atraído por uma determinada escritura. Depois, liga o rádio e descobre que o tema dessa passagem bíblica está a ser discutido. Depois, conversa com um amigo e ele volta a falar do mesmo assunto. Começa então a perguntar-se se Deus não estará a tentar dizer-lhe alguma coisa. Com toda a probabilidade, ele está. Ele quer que você preste muita atenção a essa mensagem. Mensagens repetitivas são poderosas. Na Bíblia, Deus chamou Samuel 3 vezes. Talvez se Deus o tivesse chamado uma vez, ele teria ignorado e pensado que era o profeta Eli a chamá-lo. Mas Deus chamou-o 3 vezes. Não foi um erro. Esse chamamento repetitivo era para chamar a sua atenção absoluta e fazê-lo ouvir. E ele ouviu mesmo. 1 Samuel 3, 8, 10 diz: Pela 3ª vez o Senhor chamou: Samuel. Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: Eis-me aqui, tu me chamaste. Então Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. O Senhor veio e ficou ali, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, porque o teu servo está a ouvir. Mas é preciso ter em conta este ponto crucial. Deus não é falador. Por isso, quando ele continua a enviar uma mensagem, mas tu a ignoras, ele cala-se e deixa-te entregue a ti mesmo. De repente, vais descobrir que as mensagens deixam de chegar. Ele deixa-o sozinho. Esta é a fase mais terrível que um filho de Deus pode atingir. Não deixes que isto te aconteça. Quando notar que as mesmas mensagens aparecem de diferentes plataformas, dê a Deus a oportunidade de fazer o que Ele quer na sua vida. Sinal número 2. Quando tem uma forte convicção interior de que Deus lhe está a comunicar algo. Convicção significa uma crença ou opinião forte. Ter uma convicção interior significa que tem uma opinião forte sobre algo internamente. Ou seja, está convicto dessa crença ou opinião. Este é também um sinal que Deus usa para avisar os seus filhos. Quando tiver uma convicção interior sobre um assunto, saiba que é Deus a falar. Quando Deus o avisa verdadeiramente, terá uma convicção interior enraizada em verdades e princípios bíblicos. Por exemplo, se Deus vê que está à beira da imoralidade sexual, pode enviar-lhe avisos claros ao colocar convicções interiores sobre esta área de preocupação.
Ele pode trazer essas convicções e lembrá-lo das verdades e princípios da Bíblia contra tais actos. Escrituras como 1 Coríntios 6,18 que diz: foge da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, podem começar a entrar no seu coração. Nesses momentos, é sensato saber que Deus está a tentar avisá-lo sobre o empreendimento em que se está a meter. Essa convicção interior, enraizada numa verdade ou princípio bíblico, foi o sinal de Deus para o avisar. Por favor, não a ignore. Não a ignore e diga que é apenas uma daquelas coisas. Não é. Ouça essa convicção. Examine-a cuidadosamente e obedeça em conformidade. Assim, da próxima vez que receber uma convicção sobre uma situação, preste muita atenção a essa palavra e ouça o que ele está a tentar avisar-lhe. Uma convicção interior também pode entrar em ação se quiser seguir um caminho. Há vários caminhos que conduzem ao mesmo destino. Um pensamento pode surgir no seu coração, avisando-o para não seguir esse caminho. Pode receber verdades bíblicas que têm a ver com orientação e proteção. Não penses que são as tuas emoções a brincar contigo. Nem sempre é assim. Abandone o caminho e tome a alternativa que Deus colocou no seu coração. Sinal número 3. Quando Deus continua a enviar pessoas para si, é um sinal de que precisa de parar de ignorar os seus avisos. Deus pode usar meios audíveis para lhe falar de um assunto. Ele pode enviar todos à sua volta para lhe dizerem o mesmo. Deus pode dizer aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, aos seus pais e até ao seu cônjuge que o avisem de alguma coisa. Não o rejeite, porque não é o que quer ouvir. Nessas situações pode perguntar-se: por que é que todos me dizem as mesmas coisas? Quase pensaria que eles tinham tudo planeado e ensaiado. Mas não, isso pode ser um sinal de que Deus o está a tentar avisar de alguma coisa. Por exemplo, se estiver a tentar comprar uma casa e o seu cônjuge continuar a dizer que não gosta dessa casa, é provável que pense que ele, ela, está apenas a ser exigente. Depois, visita os seus pais e eles dizem-lhe que há uma coisa que está prestes a comprar e que eles acham que não deve comprar. A situação começa a parecer-lhe semelhante, certo? Agora, imagine que chega ao trabalho na manhã seguinte e o seu colega começa a partilhar uma história de alguém que foi enganado ao tentar comprar uma casa. Nessa altura, deve saber que não se trata apenas de coincidências. Deus está a tentar avisá-lo para não comprar essa casa. Não seja teimoso e ignore este sinal. Deus está a avisá-lo e não o deve ignorar. Sinal número 4. Pare de ignorar o aviso de Deus quando ele fala audivelmente com você. Deus pode avisar-vos através da voz audível. Este é o mais direto de todos os sinais. Também pode ser visto como o mais fácil de perceber. Não há necessidade de decifrar ou descodificar qualquer significado oculto. É Deus a falar consigo em termos claros. Que mais se pode querer? No entanto, este é um sinal que pode ser bastante raro. Foi desfrutado principalmente por alguns dos antigos patriarcas da fé no Antigo Testamento. Nem toda a gente nesta dispensação vai gostar de ouvir Deus de forma audível quando precisa de decidir. Mas às vezes, Deus faz com que as coisas aconteçam dessa forma. Afinal de contas, ele faz o que quer. Deus falou de forma audível a Saulo no seu caminho para Damasco. Atos 9:4 diz: caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este foi um aviso de Deus a Saulo. Ele deu ouvidos a esse aviso. Este aviso e este encontro singular mudaram todo o rumo da sua vida. Foi nessa altura que Deus mudou o seu nome para Paulo. Este homem, Paulo, tornou-se um apóstolo. Ele foi uma grande testemunha do Evangelho. Ele se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. Deus usou-o poderosamente para alcançar tanto os judeus como os gentios. Escreveu epístolas a várias igrejas. Ele escreveu quase metade dos livros do Novo Testamento. Isto é o que acontece quando não se ignoram os avisos de Deus. Damos espaço para que Deus nos use poderosamente como lhe aprouver. Se teve o privilégio de usufruir deste sinal, será um desperdício se o ignorar.
pode ser desculpável para alguém que recebe os outros sinais e os ignora. Mas para vós que ouvistes Deus de forma audível, não deveis ignorar os seus avisos. Existem outros sinais que mostram que não se deve ignorar o aviso de Deus? Continue atento, pois há mais. Sinal número 5. Quando começares a sentir-te inquieto e desassossegado. Quando está a tentar decidir sobre um determinado assunto e tem um sentimento inquietante sobre ele, pode ser Deus a tentar avisá-lo sobre isso. Este sentimento é quase inexplicável para as outras pessoas. Sabe-se apenas que o seu coração não está em paz em relação ao assunto. Quando as pessoas lhe pedem uma razão concreta, não a consegue explicar claramente. Não ignore esse sinal. Pode ser que Deus esteja a tentar avisá-lo. Por exemplo, se receber uma oferta de emprego depois de anos de procura, todos à sua volta esperam que aceite o emprego, o que parece ser uma oração atendida para si. Mas, depois da entrevista, pode sentir-se inseguro em relação ao emprego. Depois, fica a aguardar a resposta à carta de oferta. As pessoas vão chamar-lhe preguiçoso e até mesmo tolo. Nesse momento, deve perguntar a Deus em oração sobre esse sentimento de inquietação e descobrir o que ele está a tentar comunicar-lhe. Talvez ele o esteja a avisar para não aceitar esse emprego, porque está a chegar um melhor e mais satisfatório para si. Quando receber este sinal de Deus, reze-lhe para compreender o que ele está a tentar dizer. Poderá parecer tolo aos olhos das pessoas. Em vez disso, opte por ouvir o que Deus tem a dizer sobre o assunto. Quando o faraó teve um sonho no capítulo 41 do Gênesis, a Bíblia registra que ele acordou e a sua mente estava perturbada. Ele não ignorou esse sentimento. Em vez disso, mandou chamar todos os sábios do Egito. Entrou em ação. E essa única ação salvou a nação do Egito e as nações vizinhas de passarem por 7 anos de uma fome horrível. Muitas coisas estavam ligadas ao seu sonho. Se ele o tivesse ignorado, o Egito teria sofrido anos de fome. José não teria sido retirado da prisão e nomeado primeiro-ministro. Ele não se teria reunido com os seus irmãos e pai. As nações vizinhas também não teriam beneficiado dos alimentos disponíveis no Egito. Todas estas coisas aconteceram porque alguém decidiu não ignorar um sentimento perturbado e inquietante que tinha. Também deve aprender com isto. Da próxima vez que tiver um sentimento de inquietação em relação a um assunto, não o ignore. Pode ser que Deus esteja a tentar avisá-lo. Não o deve ignorar. Que outros sinais temos? Sinal número 6. Quando experimentamos consequências negativas como resultado da nossa desobediência. Deus é rico e abundante em misericórdia. Mas por vezes, ele permite algumas ocorrências negativas para mostrar que está a tentar avisá-lo. Ele pode esperar até que você o tenha ignorado e desobedecido para fazer isso acontecer. Assim, quando as consequências negativas se seguem à sua desobediência, Deus mostra-lhe que está a tentar avisá-lo. Especialmente se ele já o tinha avisado antes e você decidiu fazer a sua vontade. Este é um sinal brutal que ninguém deve desejar experimentar, porque a consequência negativa pode não ter remédio. Um exemplo disto é Sansão, na Bíblia. Sansão era um homem para quem Deus tinha grandes planos em Israel. Era um nazareno. Ele era tão especial que Deus deu avisos e precauções antes do seu nascimento. De acordo com as Escrituras, Sansão foi a única criança para quem Deus fez isso. Que grande privilégio! Mas será que ele deu ouvidos a esses avisos? Não. E isso levou-o a terminar a sua vida de forma vergonhosa. Morreu com os seus inimigos. Os avisos de Deus para Sansão eram claros. Juízes. Capítulo 13, 3-5 diz: O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: És estéril e não tens filhos, mas vais ficar grávida e dar à luz um filho. Agora, vê que não bebas vinho nem outra bebida fermentada e não comas nada impuro. Ficarás grávida e terás um filho cuja cabeça nunca será tocada por uma navalha, porque o rapaz será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre. Ele será o líder na libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão ignorou este aviso e as consequências negativas seguiram-se à sua desobediência.
O homem que Deus pretendia que liderasse e livrasse a sua nação das mãos dos filisteus, acabou por morrer com esses mesmos filisteus. Não cumpriu o objetivo de Deus para ele. A consequência negativa que se abateu sobre ele não teve remédio. Ele foi destituído de seus poderes e morreu. Não espere que lhe aconteçam coisas negativas. Podes evitar isso? Só tens de prestar atenção aos seus avisos. Pare de ignorar os sinais que mostram que ele está a tentar avisá-lo. Sinal número 7. Não deves ignorar o aviso de Deus quando ele te dá instruções específicas sobre uma coisa. Isto é semelhante a quando Deus fala audivelmente consigo. A única diferença é que este vem com instruções específicas. Muitas vezes, são instruções específicas, sob a forma de o que fazer e o que não fazer. São normalmente instruções breves e claras. Deus costuma fazer isto para eliminar a dúvida e a confusão. Terá a certeza de que é isto que ele espera de si. Nunca deve ignorar este sinal. Esteja atento às coisas sobre as quais Deus o instrui especificamente. Ele está a tentar avisá-lo e adverti-lo sobre elas. Não seja uma criança esquecida. Presta atenção a todos os pormenores das instruções e obedece em conformidade. A história do jovem profeta em 1 Reis 13 é um bom exemplo disso. Foram-lhe dadas instruções específicas de Deus sobre a sua missão junto do rei Jeroboão. 1 Reis 13, 9 diz: Porque a palavra do Senhor me ordenou: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele não foi instruído a comer ou beber nessa missão. Estas foram instruções claras de Deus. Nada o deveria ter feito ir contra isso. Mas ele deu ouvidos ao velho profeta porque ele era um profeta. Será que um profeta é maior do que Deus? Foi o profeta que o enviou para esta missão? Não. Mas ele escolheu a voz de um homem em vez da voz do Deus que o enviou. É preciso ter cuidado com a voz que se ouve hoje. Não exalte os conselhos dos homens acima das instruções de Deus para si. Ele quase teve uma missão bem-sucedida, mas arruinou-a com a desobediência. Deus também quer que sejas bem-sucedido. Não estrague tudo com desobediência e ignorância dos seus sinais de aviso. Para ver este sinal, e alguns dos outros mencionados neste vídeo, é preciso ser capaz de ouvir Deus. Ou seja, é preciso ter um relacionamento cordial com Deus. Comunicar eficazmente com Ele é uma virtude que todo o Filho de Deus deve possuir. Não o tomes por brincadeira. Que outros sinais podem também ser um indicador de um aviso que não deve ignorar? Deus pode usar os seus sonhos e visões para o avisar. Embora o diabo possa manipulá-lo desta forma, a comunicação de Deus consigo mantém-se. Por isso, Deus pode decidir avisá-lo através deles. O livro de Job diz que Deus fala de uma maneira, agora de outra, mas o homem percebe que não. Fala em sonho, numa visão da noite, quando o sono profundo se abate sobre os homens que dormem nas suas camas. O versículo prossegue para que ele possa falar aos seus ouvidos e aterrorizá-los com avisos. O objetivo é desviar o homem dos erros e afastá-lo do orgulho. Assim, as visões e os sonhos são muitas vezes o meio utilizado por Deus para transmitir uma mensagem, especialmente avisos, aos seus filhos. No entanto, estes avisos são, na maioria das vezes, ignorados, mesmo que o sonho tenha uma interpretação clara. Por exemplo, Deus pode avisar os cristãos que estão prestes a investir num negócio não rentável, ou a escolher o cônjuge errado, revelando-lhes o resultado das suas ações. Nesses casos, a única coisa razoável a fazer depois do sonho é dar meia volta nessa viagem. No entanto, isso é geralmente difícil devido ao apego emocional e às obras da carne, que fazem com que as pessoas caiam no mesmo poço, mesmo depois de terem sido avisadas. Não corras riscos se Deus for suficientemente misericordioso para te mostrar um sonho claro. Pare de contemplar e atue sobre esse sonho o mais rapidamente possível. Por vezes, pode não compreender imediatamente o sonho, mas é demasiado assustador para o ignorar. Foi o que aconteceu quando o faraó sonhou com a fome. Deus avisou-o da fome que se aproximava, mas ele não conseguiu compreender nem interpretar o sonho até que José veio em seu socorro.
O seu sonho pode ser uma parábola ou uma ilustração, e será necessário o Espírito de Deus para o ajudar a interpretá-lo. Ore para compreender esse sonho e, se possível, partilhe-o com o seu pastor ou com um crente maduro e cheio do Espírito, e em espírito de oração, confie em Deus para a interpretação. Se Deus lhe revelou algo tão profundo numa visão ou num sonho, não o ignore por lhe parecer irrealista. Se um sonho o perturba constantemente, compreenda que tem de o tratar com urgência. A sua vida e a sua família podem estar em perigo se o ignorar ou se hesitar em tomar medidas com base no aviso de Deus através desse sonho. Outro sinal de que deve deixar de ignorar o aviso de Deus é a vontade de rezar. Quando isto lhe acontecer, não o ignore. É um sinal de que algo se passa a algures que desconhece. Deus está a chamar a sua atenção para resolver esse assunto espiritualmente antes de o encontrar fisicamente. Lembra-te, o mundo espiritual controla o mundo físico. Qualquer batalha que já tenhas ganho no espírito não passa de uma brincadeira de crianças para ti no físico. Mas se continuares a ignorar a necessidade de rezar, o problema de que Deus te quer salvar vai te dominar como uma tempestade, e rezar nessa altura é como tomar vacinas quando já estás com a doença. É por isso que cada filho de Deus deve ter uma vida de oração consistente. Não reze sob coação ou apenas quando se depara com um desafio. Pratique a oração mesmo quando tudo parece perfeito. Não adie o desejo frequente de rezar porque está ocupado. Quando o inimigo atacar, todas essas atividades serão suspensas por tempo indeterminado, quer queiras, quer não. Por isso, sente vontade de rezar por alguém ou por si próprio neste momento. Sinta-se à vontade para rezar e exercer a sua fé perante o Senhor. Ele colocou esse fardo no seu coração por uma razão. Outro sinal de que deve deixar de ignorar o aviso de Deus é quando nota a impiedade no seu círculo de influência. Naturalmente, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos de qualquer coisa são a forma mais fácil de saber se Deus está envolvido ou se há um sinal de aviso a que deve prestar atenção. Não se deixe cegar pelas emoções a ponto de ignorar estes sinais evidentes. Como filho de Deus, sabe que os seus amigos se dedicam a negócios ímpios. Esse é um sinal claro de que essa empresa não se enquadra nos seus padrões e pode ter problemas se afastar. Não seja teimoso dizendo que vai pregar e mudá-los. Essa é a tarefa do Espírito Santo, não a sua. Diga-lhes a verdade e mantenha-se à distância. Lembre-se do versículo bíblico que diz que não se deve andar em jugo desigual com os incrédulos. Não tem assuntos íntimos com eles, exceto as atividades normais do dia a dia. Por mais desesperado que esteja, não se aventure em qualquer empreendimento depois de ver claramente sinais de que pode não acabar bem. Não deixes que o teu amigo te convença a embarcar numa viagem que não te trará qualquer lucro. Tenha a certeza do que espera da vida e não aceite nada menos do que isso. Não importa que pareça ou que prometa ser melhor. Tem fé que Deus te trará o que é teu por direito. E quando chegar, saberás por quê, pelos seus frutos, os conhecerás. O que quer que seja ou quem quer que seja que não dê frutos piedosos, é um sinal de aviso de que deves ter cuidado. Pensem no rapaz José. Ao que tudo indica, a mulher de Potifar deve tê-lo feito seu amigo, tentando atraí-lo com presentes. No entanto, quando o rapaz descobriu o que ela andava a tramar, separou-se e saiu a correr nu. Se tivesse ficado mais um minuto, José poderia ter desobedecido a Deus e incorrido na sua ira. Por fim, a obediência valeu a pena, pois ele foi nomeado primeiro-ministro numa terra estranha. Esse é um benefício de ser obediente e fugir das más companhias. A falta de sono é outra indicação de que tem estado a ignorar os avisos de Deus e que precisa de parar. Sempre que Deus o mantém acordado em determinados intervalos de tempo, Ele quer que faça outra coisa. A falta de sono é a forma como Deus chama a sua atenção e lhe dá instruções sobre o que fazer. Deus pode querer que passe algum tempo com Ele em meditação. Noutras alturas, Ele pode querer que se entregue a orações rigorosas. Quando se encontra acordado a determinadas horas da noite, Deus está a tentar comunicar-lhe alguma coisa. Ele pode ter usado outros meios,
mas você está demasiado ocupado durante o dia para se aperceber. Então, ele o mantém acordado para se comunicar com você. Ele pode querer que você levante orações de guerra contra o inimigo. Noutras ocasiões, ele pode ajudá-lo a ganhar forças para um momento de provação. Em Mateus 26, 40, 46, encontra Jesus a rezar antes do momento da sua perseguição. Ele não conseguia dormir por causa dos momentos que tinha pela frente. Mateus 26, 40, 41 diz: Depois, voltando para os seus discípulos, encontrou-os a dormir. Não podíeis vigiar comigo 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Por isso, quando deres por ti acordado, não te esforces por voltar a dormir. Levante-se, diga uma breve palavra de oração para perguntar a Deus o que Ele quer que você faça. Diga-lhe que abra os seus ouvidos para o que Ele está a dizer. Ficará chocado com as coisas que Ele lhe vai dizer. Todos estes são sinais de que precisa de dar ouvidos ao aviso de Deus. Talvez já tenha notado um deles na sua vida, ou talvez mais do que um. A partir de agora, tem de deixar de os ignorar. Neste vídeo, viu o que acontece quando se ignoram os avisos de Deus. O resumo é que nunca acaba bem. Quando ignoramos os avisos de Deus, desviamo-nos na direção oposta ao propósito de Deus para nós, como Sansão. Também entramos em batalhas e perdemos, como o rei Acabe, quando ignoramos os seus avisos e instruções. Em 2 Crônicas 17, 18, Deus avisou o rei Acabe, mas ele ignorou. O fim para ele foi a destruição. Ele morreu no primeiro dia de batalha. Tal como o rei Acabe, quando se ignoram os avisos de Deus, a destruição está à espreita. O grande sábio, o rei Salomão, adverte várias vezes no livro dos Provérbios que um sábio receberá conselhos. Não sejas uma criança insensata. Ouve os avisos de Deus e presta-lhes atenção. Ignorar continuamente os avisos de Deus diminui a sua relação com Ele e prejudica a sua saúde espiritual. Por vezes, é preciso deixar a curiosidade à porta quando se relaciona com Deus. Muitas pessoas perdem estes sinais porque querem estar sempre a par de tudo. Querem saber a razão de tudo. Nem sempre é preciso saber o alcance de tudo. Se Ele o ordenou, faça-o. É aqui que entra a confiança em Deus. Confiar nele o suficiente para ouvir os seus avisos. Confie nele o suficiente para não ignorar os sinais de aviso que ele lhe mostra. Suponha que os sinais de aviso na sua vida são continuamente ignorados. Nesse caso, Deus, muitas vezes, porque não quer que você seja ignorante, enviará alguém à sua vida para lembrá-lo de olhar, ser sóbrio, estar vigilante e ouvir, porque há um perigo potencial à frente. Quantas vezes já aconteceu algo na sua vida e, mais tarde, se apercebeu de que tinha muitos sinais, mas preferiu ignorá-los? Que Deus abra os vossos olhos, ouvidos e corações para os sinais de alerta à vossa volta, especialmente para os alarmes que já estão a tocar. Nunca é uma boa altura para ignorar os sinais de aviso de Deus. Hebreus capítulo 12, 5 e 6 diz: E esqueceste-te completamente desta palavra de encorajamento que se dirige a ti como um pai se dirige ao seu filho? Diz: Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor e não desanimes quando Ele te repreender, porque o Senhor disciplina aquele que ama e castiga todos aqueles que aceita como seus filhos. Isto é para vos dizer que Deus vos corrigirá e advertirá porque vos ama. Ele envia-te avisos porque te aceita como seu, não porque te odeia. Deus não o adverte porque o despreza. Antes, falo porque é o seu filho escolhido e amado. Este entendimento deve levá-lo a responder positivamente aos seus avisos e advertências. Já alguma vez deu um bom conselho a alguém e essa pessoa ignorou-o? Isso não o fez sentir-se bem, pois não? Já pensou em quantas vezes faz isso com Deus? Pense em como ele se deve ter sentido de cada vez que o fez. Ninguém dá melhores orientações do que Deus, mas por vezes ignoramos os seus avisos e orientações. Não ignore os avisos de Deus. Não penses tão pouco nele que ignores os seus avisos.
Normalmente, elas têm como objetivo protegê-lo. Pare hoje mesmo de ignorar os seus avisos. Deus é que sabe o que é melhor, não tu nem eu. Deus envia avisos para o impedir de experimentar a desgraça iminente. Deus sabe o que nós não sabemos. Ele vê o fim desde o princípio. Se ele viu um perigo à frente, envia avisos. Ele não quer que caminhemos para o perigo. Quer proteger-nos em todas as circunstâncias. As cartas do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia capturaram uma imagem vívida disso. Deus enviou-lhes avisos através de João. Havia diferentes avisos para diferentes igrejas. Para a igreja de Éfeso, avisou-o sobre o abandono do primeiro amor. Avisou que, se não se arrependessem, os seus candelabros seriam retirados do seu lugar. A igreja de Pérgamo, Deus avisou-os sobre os falsos ensinamentos. Ele disse que lutaria contra eles com a espada da sua boca, se não se arrependessem. A igreja de Filadélfia foi avisada para que não perdesse suas coroas. Esses perigos iminentes teriam ocorrido nessas igrejas se ele não tivesse enviado esses avisos a elas. Deus não quer que pereçamos. É por isso que ele nos avisa. Ele também envia avisos para nos impedir de entrar em territórios perigosos. Ele envia avisos para que não caiamos em erros. Pense nos problemas que poderiam ter sido evitados se a mulher de Ló tivesse obedecido aos avisos do anjo. Ela não teria se tornado uma estátua de sal hoje, tornando-se um símbolo de desobediência. Pense no que poderia ter sido evitado se Ló tivesse sido avisado sobre a possibilidade de tomar a bebida de suas filhas. Elas não teriam tido a oportunidade de dormir com ele. A geração errada não teria nascido. Deus avisa-nos para que não cometamos erros. Já imaginaste andar durante horas na estrada errada? Porque não havia nenhuma placa a indicar qual era o caminho certo a seguir? Gasta-se recursos, tempo e energia para corrigir um erro que poderia ter sido evitado. É por isso que Deus o avisa do perigo que se aproxima. Sempre que Deus persiste com um sinal específico, significa que ele está a tentar informá-lo do plano do inimigo. E você precisa de prestar atenção imediatamente para se manter do lado da precaução. Lembre-se de como Deus enviou o seu anjo para avisar José sobre a conspiração de Herodes para acabar com a vida de Jesus. O que é que acha que teria acontecido se José tivesse ignorado esse aviso? Provavelmente, Herodes teria apanhado Jesus e frustrado o plano de redenção. Dar ouvidos aos avisos de Deus é fundamental, e devemos até estar gratos a Deus por todos os sinais que Ele nos mostra, para sabermos o que Ele nos está a dizer. Depois de ter aprendido muito sobre como ceder ao aviso de Deus, precisa de conhecer os benefícios da obediência com exemplos bíblicos. Portanto, o que é que tens a ganhar com a obediência a Deus? Primeiro, serás abençoado onde quer que vás. Quando guardares a advertência de Deus, as bênçãos cobrirão a tua vida. Não lhe faltará nada de bom. A Bíblia diz que Jesus encontrou graça diante de Deus e dos homens. Por que é que isso foi possível? Jesus obedeceu a Deus até o fim. Não tentou fazer a sua própria vontade. Ele fez tudo o que Deus lhe ordenou. Considere também Abraão. Ele não questionou Deus quando ele lhe pediu para deixar a casa do pai. Se fosse assim, talvez tivesse opções diferentes para Deus. Talvez lhe dissesse para o deixar ter uma família primeiro. Mas Abraão não fez nada disso. Ele seguiu a Deus de todo o coração. Por isso Deus abençoou a sua casa. Tudo o que estava debaixo dele frutificou, incluindo Sara, aquela que todos pensavam que nunca teria um filho. Deseja as bênçãos de Deus? Quer que os homens o favoreçam onde quer que vá? Então, esteja pronto a obedecer a Deus e a prestar atenção aos seus avisos. Para além disso, sabe que os seus filhos também serão abençoados? Sim. O benefício da sua obediência a Deus pode fluir naturalmente para os seus filhos. Abraão continua a ser um bom exemplo neste domínio. Por causa da sua obediência, a Bíblia diz que ele foi abençoado, mas Isaque foi próspero. Isto significa que ele foi mais abençoado do que o seu pai. Isto deve fazer-nos refletir durante alguns minutos. Os filhos recebem as decisões dos pais, sejam elas boas ou más. Lembre-se de Hofni e Finéias. Eli recusou-se a adverti-lo suficientemente.
Eles continuaram a gozar com os instrumentos de adoração de Deus. Por fim, Deus destruiu-os. E sabes qual foi o impacto disso? A mulher de Finéias entrou imediatamente em trabalho de parto. Ela deu à luz o seu filho e deu-lhe o nome de Icabode, que significa a glória foi-se embora. Esta história patética revela o impacto da tomada de decisões. A decisão de Hofni e Finéias afetou a geração seguinte. Deus também disse que nenhum dos descendentes de Eli voltaria a ser sacerdote. Apesar de terem tentado assumir esse dever à força, Deus não os reconheceu. Se os filhos de Eli tivessem sido filhos obedientes, teriam recebido bênçãos que transcenderiam as suas gerações. Antes de ignorar a advertência de Deus, como fez Eli, pense nos seus filhos e em como isso os afetará. Portanto, escolha obedecer a Deus em todos os seus caminhos. Outro benefício é que Deus o protegerá. Muitas vezes, muitos caem em perigo porque decidem ignorar o aviso de Deus. No entanto, quando obedece conscientemente, gozará sempre da proteção de Deus. Lembre-se da história de Jesus. O anjo do Senhor apareceu a José e avisou-o de um perigo iminente. Se José tivesse esperado mais um dia, poderia ter acontecido alguma coisa ao menino, ou Deus tê-lo-ia salvo de forma sobrenatural. Mas José obedeceu. Assim, a proteção de Deus foi assegurada sobre a criança e a sua mãe. Lembrem-se da palavra de Deus no livro dos Salmos. A Bíblia diz que o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Esta palavra continua a ser verdadeira, mas com uma condição. É preciso obedecer a Deus. Vemos isto acontecer na vida dos israelitas. A Bíblia refere que a coluna de nuvem se movia diante deles durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Esta era a maneira de Deus garantir a sua segurança contra os seus inimigos, os egípcios. Tudo isto aconteceu porque Moisés escolheu obedecer a Deus e liderar os israelitas. Será que também deseja a proteção de Deus desta forma? A oportunidade continua a existir. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudará os seus caminhos. Por isso, se lhe obedeceres, ele proteger-te-á. Tudo aquilo em que puser as suas mãos também será bem-sucedido quando obedecer a Deus. Devias começar um negócio. Tem um plano que quer seguir, mas Deus pode decidir não seguir os seus planos. Ele pode guiar-te por um caminho muito diferente. Se seguires esse caminho, a altura do teu sucesso vai surpreender-te. Foi o caso de David. Ele tinha sido ungido como o próximo rei de Israel. Tinha morto Golias. Assim, já tinha uma parte significativa do apoio do povo. Podia ter organizado um exército e ter se rebelado contra Saul. Em vez disso, preferiu obedecer a Deus. E mesmo quando teve a oportunidade de o matar, disse que não podia tocar no ungido de Deus. David era muito cauteloso com a sua relação com Deus e não queria que nada a sujasse. E adivinha o que Deus fez por ele? Deus estabeleceu o seu trono. Apesar de todos os seus erros, David gozou da presença de Deus durante todo o seu reinado. Deus até lhe chamou a menina dos seus olhos. Tudo em que ele pôs as mãos prosperou. É isso que pode desfrutar quando obedece a Deus. Cumpra as ordens de Deus e ele fará a sua parte. Outro benefício de ouvir o aviso de Deus é que em cada ponto sabe o próximo passo a dar. E nunca fica confuso sobre o caminho a seguir, porque Deus continua a guiá-lo no caminho certo. Desfruta da orientação de Deus ao longo da sua jornada na terra. Encontrarás um sentido de propósito. Porque em cada momento, Deus mantém-te num rumo. Sabe sempre o que fazer e está ocupado com o próximo plano que Deus tem para si. Também avança na sua caminhada com Deus. Ajuda-o a construir uma caminhada mais próxima com Deus. Porque aprendes a relacionar-te com Ele pessoalmente, isso também eleva a tua fé em Deus e assegura-te que estás no caminho certo. Outra coisa de que desfruta é o discernimento. Quando andas de acordo com os avisos de Deus, andas no Espírito. Dá por si a ver para além do físico. Consegue discernir rapidamente todos os ambientes em que entra. Isso ajuda-o a testar o espírito das pessoas. Também coloca cautela nas pessoas a quem dá acesso na sua vida privada.
Agora que conhece os benefícios de obedecer a Deus, como pode pôr em prática a sua obediência? Como é que se rende ao aviso de Deus? Em primeiro lugar, é preciso decidir-se a obedecer a Deus. A vida é feita de escolhas. E Deus, por ser quem é, não vai interferir nas suas escolhas. Por isso, se queres mesmo obedecer a Deus, isso tem de vir de dentro de ti. Deus deu a sua palavra. Ele estabeleceu os seus mandamentos. Como homem, tens de os cumprir. Quando ele lhe dá instruções específicas relativamente a um aspecto da sua vida, tem de viver de acordo com elas. Lembra-te do pai Abraão. Não teria sido fácil para ele deixar a casa do pai. Mas ele saiu de qualquer lado. Decidiu-se e Deus recompensou-o por isso. A próxima maneira de obedecer a Deus é viver segundo a palavra. A Bíblia é o guia de Deus para o homem. Se queres viver uma vida que lhe agrade, tem de ser pela palavra. E como é que sabe do que se trata? A Bíblia diz que se deve meditar nela dia e noite. É assim que se pode ter o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Podes ter tendência para cometer erros quando não sabes o que a Bíblia diz sobre uma situação. E às vezes, outros sabem, mas têm dificuldade em fazer o que Deus espera deles. É aqui que tem de sujeitar o seu corpo. Sim, temos de nos controlar contra os impulsos que não agradam ao Senhor. É preciso ter o cuidado de andar no Espírito para não cumprir a lista da sua carne. Quando Deus o avisa, o diabo gosta de brincar com os seus desejos. Ele usará isso para fazer com que você veja a necessidade de desobedecer a Deus. No entanto, quando tiver colocado o seu corpo sob controle, os seus desejos já não têm o poder de o governar. Também pode ser fácil obedecer a Deus quando se concentra na recompensa. Deus não exige obediência sem a recompensar. Quando cumprimos a nossa parte do acordo, Ele cumpre a dele. Lembre-se que José tinha o sonho de se tornar grande entre os seus irmãos. Por isso, quando todas as provações começaram, ele ficou ao lado de Deus, porque tinha visto um vislumbre do seu futuro e confiou em Deus para o realizar. O mesmo aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que ele estava à procura de uma cidade não feita por mãos humanas. Ele sabia o que iria acabar com a sua obediência, e isso manteve os seus pés no caminho. Da mesma forma, saiba que Deus o recompensará quando lhe obedecer. Pode não ser tão rápido quanto você pensa, mas acontecerá. Lembre-se de Sansão. Ele poderia ter desfrutado da recompensa de viver sempre acima dos seus inimigos se tivesse mantido os seus votos, mas quebrou-os e perdeu a sua recompensa. Que não perca a sua, em nome de Jesus. Continue a agarrar-se à palavra de Deus. Não hesite em acreditar na palavra de Deus para a sua vida. Confia nele e receberás a recompensa da obediência. Por fim, uma vida de oração mantém-no no caminho da obediência. A Bíblia esclarece que não podemos fazer nada pelo nosso poder. Só pode mover-se pelo Espírito Santo. Há dias em que Abraão rezou para ter força para não falhar com Deus. Todos os patriarcas da antiguidade rezaram pela graça de obedecer a Deus. Isto porque a carne continua a pedir o que lhe agrada. O mesmo se aplica a si hoje. Desenvolva uma vida de oração consistente para o ajudar a manter-se no caminho da obediência. Peça a graça de não cair e Deus conceder-lhe-á. Oremos. Pai Celestial, obrigado pela palavra que me revelaste hoje. Obrigado por me dares sinais de que não devo ignorar os teus avisos. Tu só castigas os teus filhos. Obrigado por me considerares um dos teus. É por isso que te lembraste de me castigar. Peço-te, Senhor, que não te desobedeça. Não farei outra coisa senão obedecer às tuas palavras. Hoje peço-te misericórdia. Sei que no passado fui contra as tuas ordens. Por isso, hoje peço-te misericórdia. Por favor, perdoa-me por todos os meus erros. Que a misericórdia triunfe sobre o julgamento na minha vida. Deixa que o sangue de Jesus lave os meus pecados. Não me deixes viver mais em arrependimentos e dores. Dá-me um novo começo e não me deixes fazer outra coisa senão servir-te. Abençoo o teu nome pela certeza de que estás comigo. Obrigado pelo privilégio de poder pedir a tua ajuda. Obrigado porque sei que me enviarás avisos. Sei que estás sempre do meu lado. Nunca
nunca me deixará sozinho. Senhor, Tu não desejas que eu pereça. Sei que não queres que eu experimente a desgraça e a destruição. Não queres que eu caia em erros. Queres proteger-me do perigo. Por estas razões, envias avisos oportunos para me advertir e corrigir. Ajuda-me a afastar-me de todas estas armadilhas. Não devo andar em jugo igual com os incrédulos. Quando reparo em padrões ímpios e profanos à minha volta, não devo seguir com eles. Em vez disso, ajuda-me a sair do meio deles e a separar-me de Ti. Senhor, peço-te que me ajudes sempre a ouvir-te. Por favor, ajuda-me a ceder às Tuas instruções. Por favor, ajuda-me a ouvir quando falas comigo. Querido Deus, dá-me a graça de não ignorar os Teus avisos. Ajuda-me a discernir corretamente. Por favor, aguça a minha sensibilidade para melhorar a minha audição. Peço-te que me ajudes a confiar em Ti de todo o coração. Ajuda-me a confiar em Ti nas minhas situações difíceis. Ajuda-me a acreditar no Teu poder salvador. Ajuda-me a reconhecer que o Teu poder é maior do que os meus problemas. Ajuda-me a aprender a apoiar-me em Ti. Não quero passar pela vida sozinho. Quero que me ajudes a navegar na minha vida. Querido Deus, ajuda-me a aprender a obedecer-te. Quero obedecer-te, independentemente do que possa parecer ao raciocínio humano. Ajuda-me sempre a seguir todas as instruções que me dás. Obrigado, Senhor, porque me enviaste a Tua palavra. Obrigado pela segurança que obtive através desta palavra. Obrigado porque me envias sempre avisos. Em nome de Jesus, eu rezo. Amém. Amado, tens de ter sempre o cuidado de ouvir os avisos de Deus. Eles não vêm porque Deus não quer perder-te. Eles vêm porque Deus não quer que o percamos. Só podeis reter Deus quando ouvirdes os seus avisos. Por isso, mantém-te no caminho certo. Ame as instruções de Deus para a sua vida. A obediência salva-o de uma vida de arrependimento e vergonha. A razão é que nenhum ato de desobediência fica sem um castigo para quem o comete. Este pode ser letal ou mínimo, consoante a situação. Seja como for, não é por isso que se deve rezar como filho de Deus. Já viu os 7 sinais que mostram que não deve ignorar o chamamento de Deus? Deus também lhe ensinou sobre a obediência. O melhor que podes fazer agora é obedecer com todo o teu coração. Pegue num livro e elabore um plano de estudo bíblico bem detalhado. Cole-o na parede e assegure-se de que o cumpre. Se houver alguma coisa ou alguém de quem precise de se desligar para que a sua obediência seja completa, faça-o. Desta forma, demonstra a Deus que está pronto para viver de acordo com os seus ditames. Esforça-te por dar ouvidos ao aviso de Deus e verás as recompensas. Obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Se esta mensagem abençoou a sua vida, por favor diga amém na secção de comentários. Vemo-nos no próximo.